Fala pessoal, todo mundo vivão, vamos lá para o pós-jogo do Salazar para falar da derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino por 1-0. É a quarta derrota seguida do Corinthians para o Red Bull Bragantino. O time continua sem vencer times da Série A em 2024 e o pior aproveitamento da temporada entre os 20 clubes da elite do futebol brasileiro. A situação está ficando preocupante, certo? Está ficando não, ela é preocupante, é esse ponto que eu quero chegar, mas antes falando do jogo... Um resumo, é o seguinte, o primeiro tempo do Corinthians foi um primeiro tempo ruim. O Corinthians teve dificuldade, individual, coletiva, muitos erros, meio desatento, uma formação tática nova, diferente, com outra escalação e tudo mais. Enfim, não foi um bom primeiro tempo. O Red Bull Bragantino fez 1-0 logo no início e veio para o segundo tempo sem alteração em nome de jogadores, Não teve uma alteração, uma substituição de jogador. Mas a postura do Corinthians mudou completamente no segundo tempo. Dá para falar que esse jogo teve um primeiro tempo bem diferente do segundo tempo. No segundo tempo, o Corinthians jogou o Red Bull para trás, pressionou, criou chances reais de gol, marcou um gol que acabou anulado ali por uma coisinha pequena lá de impedimento assinalado pelo VAR corretamente. Enfim, o time fez por merecer, na minha opinião, um empate. Entendo que o empate seria o resultado mais justo em Bragança Paulista por tudo que o Corinthians fez e criou no segundo tempo e sem sofrer lá atrás. O Cássio foi quase que um espectador durante todo o segundo tempo. Então, tempos muito distintos, o segundo tempo muito melhor que o primeiro tempo, mas muito melhor que o primeiro tempo. Os jogadores mais ligados, mais concentrados também para os duelos individuais, não errando coisa besta ali, passe lateral e tudo mais, e criando oportunidade, marcando o gol anulado, enfim, o Corinthians merecia, mas futebol não é merecimento, as derrotas morais não dão pontos, frase do Antônio Oliveira, ele está coberto de razão, e o Corinthians assim fica numa situação complicada. Falando um pouquinho mais profundamente sobre as escolhas, o Antônio Oliveira disse que não poupou ninguém, viu? Colocou esse time aí, tirou o Wesley, tirou o Fagner, tirou o Yuri Alberto, tirou o Romero, enfim, segundo ele, porque ele achava que era o melhor mesmo. Mais uma vez testando. Entendo que o Corinthians já tinha que ter uma cara. O Corinthians teve uma intertemporada, conviveu com lesões, mas já tinha que ter pelo menos um jeito de jogar ali definido, E não. Você percebe que ele vai mudando de escalação, ele vai mudando formação, joga saída de 3 atrás, joga com 3 zagueiros, faz linhas de 4, joga com um volante, joga com 2 volantes, faz um 4-4-2, depois muda, joga com um centroavante fixo, depois com centroavante móvel, intercala o Romero. O Antônio Oliveira está tentando achar. Ele ainda está tentando achar, só que Campeonato Brasileiro é outro nível. É outro tipo de competição. Até quando você faz um segundo tempo como você fez em Bragança, você sai derrotado. Então acho que o Corinthians precisa se atentar a isso. Entendo que já era a hora desse time pelo menos ter uma cara. O Corinthians ainda não tem uma cara. Esse é um problema. No lance do gol, uma batida seca, bonita, sem nenhuma chance para o Cássio. O Mateuzinho está vindo correndo, mas o problema é na saída de bola, Houve um erro ali no meio de campo na saída de bola, houve uma falha na marcação lá, e quando a bola vem para o Mateuzinho é natural, ele tem que ficar mais fechado com os zagueiros, quando a bola é cruzada ele tem que abrir para tentar recuperar, ficou no mano a mano, enfim, uma transição mal feita que gerou um gol, a batida seca sem chance para o Cássio. Aliás, esse foi para mim o grande problema do primeiro tempo do Corinthians, muita dificuldade na transição, o time não tinha profundidade com essa escalação, atrás ainda uma inconsistência, muitas vezes no mano a mano, isso vai criando problema, vai tornando muitos lances perigosos demais, e para mim o oásis ali, a gota d'água no deserto foi o Garro. O Garro vinha buscar jogo, aparecia na frente, deu pelo menos 3 bons passes, finalizou de dentro da área. No segundo tempo também participativo, trabalhando, pedindo bola, irritado com os companheiros. Mais um bom passe, se eu não estiver enganado, o passe para o gol anulado foi dele também. Enfim, o Garro para mim se destacou bastante nessa derrota do Corinthians. Ele se salvou assim, com sobra nessa derrota do Corinthians. Agora, muita gente não jogou bem, obviamente. Entre os principais, para mim, Fausto Vera, inacreditável, não tem nada que justifique a escalação e a manutenção do Fausto Vera entre os titulares, na minha opinião, não tem nada que justifique. Detalhe, gostei do Pedro Henrique também, acho que é um jogador que pode ser mais aproveitado, não tenho certeza ainda se para ser titular absoluto ou não, mas eu acho que é um jogador que
que pode ser muito útil para esse time do Corinthians. Precisa ser mais aproveitado. Gosto da maneira dele encarar o jogo, ganhando, perdendo. Lembro do derby contra o Palmeiras, como ele entrou aceso, mesmo com o time tomando de 2-0, quase que entregue no campo. Aliás, o Corinthians tem muitos problemas, né? Mas esse o Corinthians não tem. O Corinthians não se entrega fácil. O Corinthians realmente compete, briga, disputa, acredita. Esse time está criando essa identidade. Isso é algo bacana, mas é pouco, né? Não adianta. Você precisa ter eficácia, você precisa ter um time definido, você precisa ter um padrão de jogo e você precisa ter um refinamento técnico para aproveitar as conclusões, para aproveitar as oportunidades, que é o que mais faltou no segundo tempo de hoje, lá em Bragança Paulista. Além do Fausto Vera, Félix Torres continua achando que não é zagueiro para o Corinthians. Valeu, gente. Rapaziada aqui da Gazeta indo embora. Hugo, muito limitado. Pedro Raul, assim, extremamente limitado. É o que eu falo, ele entrega uma característica que pode ser útil em alguns momentos. Por exemplo, no final ali, vai vir muita bola na área, mas para ser titular, é um jogador que participa muito pouco. Não gosto. Enfim, muita gente aí que a gente pode destacar que não foi tão bem assim. Agora, Coronado. Quase que eu esqueci do Coronado. Achei o Coronado muito mal. Ao lado do Fausto Vera, talvez os dois piores em campo. E assim, não me surpreende, gente. Eu não me empolguei com a contratação do Rojas, até falei que fui contra, vocês lembram. Félix Torres também está nessa lista e o Coronado também está nessa lista. Não entrei nessa vibe aí. Vinham com estatísticas lá, números maravilhosos de ligas fraquíssimas. Nunca me empolguei, nunca criei expectativa sobre esse jogador. O porte físico dele é algo que eu acho que é preocupante. E hoje ele teve muita dificuldade com a marcação. Ele vai enfrentar aqui talvez o que ele nunca enfrentou na vida dele. A dificuldade de marcação, pouco espaço, um jogo pegado, um ritmo intenso, forte. O Red Bull tem a média de idade lá embaixo, joga numa intensidade forte. E ele é um cara que não vai te dar profundidade, não vai te dar velocidade, a força na marcação também não. Ele é um jogador técnico, lento, de porte físico, né, mirrado. É um jogador talvez para o meio de campo, para articular, porque ele tem jogado mais aberto, e aberto eu acho que ele não vai render. E ele precisa entender a velocidade do jogo aqui. Claro, está voltando, um começo, muito tempo fora, em outro nível de futebol, bem inferior, mas, enfim, eu acho que houve muita expectativa, muita empolgação para cima dessa contratação. Eu não caí nessa, e esse início não tem sido bom, não. Inclusive, hoje, muito, muito ruim o primeiro tempo dele, principalmente o primeiro tempo dele. Mas é isso. O que eu queria destacar, que eu falei lá no começo do vídeo, é um pouco de informação, viu? Ouvindo pessoas de dentro ali do CT Joaquim Grava, da comissão técnica ali, e um pouco de opinião minha também, juntando os dois, o que eu queria falar é o seguinte: para mim, este time do Corinthians briga seriamente contra o rebaixamento. A briga, provavelmente, futebol não é uma ciência exata, claro, posso errar, mas o que me parece, o que eu ouço de dentro parece para pessoas lá dentro também a briga é séria para fazer os tais 45 pontos. Esse time não vai ter força para brigar por nada além disso. O Corinthians precisa de contratações. Precisa. O Corinthians precisa de contratações. Final do segundo turno do ano passado, apesar dos riscos, eu estava mais certo de que o Corinthians não iria cair. Este ano, na terceira rodada, eu acho que a preocupação, a minha sensibilidade, faz pensar mais em rebaixamento agora, nessa terceira rodada para esse campeonato, do que no final do ano passado. Com este time, sinceramente, acho que o Corinthians vai brigar na parte de baixo da tabela. O que vocês acham? É isso mesmo? Precisa contratar para mudar esse cenário. Essa é a minha opinião. Valeu, gente. Se cuidem.